Glória a Deus, boa noite para você que está entrando agora em mais uma live da Palavra que Alimenta. Hoje o tema é a cruz de Cristo. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, o tema já está aí. Me glorio na cruz de Cristo e o tema e o foco está em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos partir daqui para essa caminhada por meio da palavra de Deus, para que a gente venha entender um pouquinho mais a respeito da cruz de Cristo e a respeito da graça, né? Muitas das vezes nós temos problemas em conceber a graça, porque pra gente, pra nossa mente natural, a graça não faz sentido. Como é que eu posso receber algo se eu não mereço? Como é que eu posso receber algo da parte de Deus sendo totalmente errado diante dos meus atos? Como isso é possível, né? Isso é possível através da graça. E é a respeito da graça e da cruz de Cristo que nós falaremos hoje, nessa noite. Marcele Gavaza, da Bahia, a paz do Senhor a vocês. Eu vejo que os seguidores são bem variados. Eu fico bastante feliz por isso. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Tá bom, vamos lá, vamos começar. A ideia é gravar essa live e colocá-la no YouTube, então, caso você conheça alguém que se você sinta que vai ser edificado pelo que está sendo dito aqui, ou pelo que ainda vai ser dito aqui, que você possa entrar lá no YouTube, assistir, compartilhar, tá bom? Opa, o Lucas está sempre aqui também, graças a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá. Paulo diz em Gálatas 6,14 que ele se gloria na cruz de Cristo. Essa é uma afirmação interessante, porque existiriam muitos outros motivos para que Paulo se gloriasse na cruz, né? Aliás, para que Paulo se gloriasse. Paulo poderia se gloriar pelo fato dele ter nascido um judeu, nascido de uma tribo de Judá, ser descendente de Abraão. Ele poderia se gloriar nisso. Ou, olhando para Jesus, ele poderia se gloriar que Jesus nasceu de uma virgem. Ele poderia se gloriar que Jesus fez a multiplicação de pães, que Jesus ressuscitou pessoas, ou que Jesus ressuscitou. Mas, ao invés disso, ele se gloria na cruz de Cristo. Quando a gente lê o contexto de Gálatas, da carta aos Gálatas, a gente entende por que Paulo fala a respeito disso. Inclusive, o contexto do próprio capítulo 6 deixa isso mais claro. Mas antes de explicar esse contexto, de entrar nessa parte do texto, é interessante entender o porquê que essa carta foi enviada aos Gálatas. Porque a igreja da Galácia precisou receber as palavras que aqui estão escritas. Paulo, na essência da carta, a carta fala a respeito da justificação pela fé. Por que isso acontece? Porque essa carta foi enviada. Antes disso, falar só um pouco sobre a Galácia. A Galácia é uma cidade que se encontra onde hoje é a atual Turquia. Tá? E essa cidade, a Galácia, ela é citada em outras partes da Bíblia, como por exemplo em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 1. Pedro envia a carta e ele cita algumas cidades que receberiam aquela carta. Aquela carta de Pedro foi uma carta circular, ou seja, não foi, por exemplo, como a carta de Paulo aos Gálatas, onde tinha um endereço certo, né? Ou a carta de Tiago, por exemplo, eram cartas que circulavam entre as igrejas para que se pregasse ali a sã doutrina de Jesus Cristo. Uma outra parte onde a Galácia é citada é em Atos capítulo 16. Esse capítulo de Atos talvez seja um dos mais conhecidos desse livro, talvez só ficando atrás de Atos capítulo 2, né, no dia de Pentecostes. É um dia em que Paulo e Silas são presos, né, e o versículo 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E depois disso aconteceu que Deus enviou um terremoto naquele cárcere e as cadeias caíram e eles foram libertos, foram livres. Antes que isso acontecesse, esse episódio interessante, o versículo 6 de Atos 16 diz que eles iam pregar na Galácia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Olha só, que complexo. Eles iam pregar uma cidade, foram impedidos pelo Espírito Santo, foram para Filipos, onde tudo aquilo aconteceu. E perceba que depois
a Galácia veio a se tornar um núcleo do evangelho, veio a ter uma igreja lá. Então perceba, aquele lugar ao qual foi impedido de receber o evangelho naquele momento, recebeu depois e prosperou nesse processo, né? Claro que com seus problemas, como a própria carta aborda, mas se tornou uma potência ao evangelho, digamos assim. Perceba só, aquele não era o momento da Galácia. Atos capítulo 16, versículo 6 não era o momento da Galácia. Muitas das vezes nós ficamos ansiosos para que as pessoas pelas quais nós oremos se convertam, saiam das drogas, saiam do mundo, saiam do álcool, saiam simplesmente do fato de não estarem em Jesus. E a gente ora, a gente insiste, a gente bate na tecla e às vezes essa situação, ela não vem a tomar uma forma como a gente gostaria. E a gente pensa, poxa, eu estou usando a minha fé, mas isso não está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você está fazendo a sua parte, se você está se revestindo da armadura de Deus, se você está orando em todo o tempo, se você orando em toda a situação, em toda a oportunidade, se você está colocando situações debaixo dos seus joelhos, se você está fazendo a sua parte diante daquilo que Deus direciona a você fazer dentro da palavra dele, entregue nas mãos de Deus e descanse. Espera no Senhor e confia, como diz em Salmos capítulo 42. Espera no Senhor e na força do seu poder. Espera no Senhor, porque posso te dizer uma coisa? Se não aconteceu ainda, você fazendo a sua parte, é porque não é para acontecer. Se você está orando para que você conheça a mulher da sua vida, o homem da sua vida, e isso não aconteceu, você está fazendo tudo conforme o evangelho, está fazendo tudo certinho, é porque ainda não é para acontecer. Se você ainda não conseguiu aquele emprego, se o teu pai, tua mãe, o teu filho, seja lá quem for, ainda não saiu de uma situação tão difícil que se encontra, saiba que se for propósito de Deus, vai acontecer. Pronto e acabou. E nem eles mesmos podem impedir se a graça de Deus é irresistível alcançar a eles. Então entenda que a Galácia não foi o momento dela naquele momento, mas depois se tornou uma igreja. E olha só que importante isso. E essa carta, por alguns escritores, é citada como uma carta magna. E o que é uma carta magna? É como se fosse uma carta que leva a uma constituição, que leva a algo tão importante que todos têm que saber. E é de fato algo importantíssimo, por quê? Porque essa carta ela vai de encontro a um falso evangelho, ou um evangelho mais completo, que estava sendo pregado para os Gálatas. Mas Jesus não precisa de um evangelho mais completo. O evangelho dele é perfeito. E as pessoas estavam querendo transformar aquele evangelho em outra coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1, Paulo já mostra a sua indignação, dizendo, poxa, vocês já estão ouvindo a respeito, já estão dando ouvidos a outro evangelho? Ainda que nós mesmos preguemos outro evangelho, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho para vocês, seja anátema. Ou, nessa versão aqui, seja amaldiçoado. Veja só, eles estavam ouvindo outro evangelho. Qual evangelho era esse? Era um evangelho onde pessoas judaizantes estavam apresentando um evangelho em que as pessoas tinham que obedecer à lei, tinham que se dispor à lei. Os judeus que tinham se tornado cristãos pensavam, poxa, se eu sou judeu, se Jesus era judeu, se Jesus fez conforme a lei, né? Se ele nasceu dentro da lei, se ele foi circuncidado, por que essas pessoas que estão chegando agora não têm que ser circuncidados? Eles precisam ser também. Aí começavam a pregar, vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam observar a lei. Vocês nunca ouviram sobre a lei na vida de vocês porque vocês são gentios, então passem a ouvir porque vocês precisam dela para ser salvos. Só que, pensa só, Paulo chega, prega a respeito de Cristo, coloca o alicerce que é Jesus Cristo e vem outras pessoas e constroem outra coisa por cima. Mas, a respeito disso, ele agitado diante desse problema,
ele escreve essa carta, Deus leva ele a escrever essa carta. E essa carta, irmãos, é de suma importância, porque impediu que o cristianismo se tornasse uma seita dentro do judaísmo. E os judeus, bem sabemos nós, que os judeus eles observam a lei. Aqueles que são judeus, eles têm para si a verdade de que o Antigo Testamento é a verdade absoluta e de que eles ainda esperam o Messias. E diante disso, eles precisam ser circuncidados, eles precisam obedecer cada vírgula da lei, senão eles não podem ser justificados. E feito isso, quando se prega a respeito disso para pessoas que estão na fé, de pessoas que estão na graça, isso não faz o mínimo sentido. Porque ou você vive pela graça ou você vive pela lei, tá? Só respondendo a pergunta da Marcele, Paulo, não, Paulo não casou, tá bom? Se você quer saber, ele merecia, não é nem que ele merecia, Marcelo, ele não queria, é diferente, ó. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 7. Ele, inclusive, não só não casou, como ele sugeria que as pessoas não casassem. Falava, ó, para vocês que já casaram, fiquem casados, aproveitem e se deem aos seus maridos e esposas e se dediquem a isso para que vocês não se separem. Mas vocês que não casaram ainda, eu sugiro que vocês fiquem como eu, solteiros. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Depois você lê com mais calma lá. E eu respondo essa pergunta nesse momento porque eu sei que talvez seja uma questão de outras mentes, né? Bom, prosseguindo. E Paulo ele defende a defesa, ele defende a justificação pela fé, né? E o que ele fala nesse sentido? Que, olha, vocês estão querendo observar a lei, vocês estão querendo ser justificados pela lei. E a respeito disso, olha o que ele diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Em outras palavras, se você pode se justificar por si mesmo, você não precisa de alguém que morreu na cruz do Calvário por você. Se você é super perfeito, você não vai precisar de Jesus, não é mesmo? Afinal, você nunca pecou na sua vida, você nem nasceu em pecado, você veio de uma virgem, né? E é bem verdade que todos nós somos pecadores. E não somos pecadores porque um dia a gente pecou. Também por isso, mas principalmente porque Adão pecou. E essa maldição do pecado nos sobreveio, de forma que a gente já nasceu em pecado. A gente não decidiu, a nossa mente é maldosa desde criança. A gente é assim. E a nossa natureza carnal é pecaminosa. E por causa disso, todos são dependentes de Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ainda que essas pessoas observem a lei com maior cuidado e sejam fariseus modernos, essas pessoas nunca poderão se auto-justificar. E se pudessem fazer isso, ou se vivessem, ou se vivem conforme pessoas que acham que podem ser justificadas por si mesmas, essas pessoas estão anulando a cruz de Cristo. É como se elas dissessem, olha, eu sou tão bom que eu não preciso de Jesus. Eu creio que não tem ninguém na face da terra que possa dizer isso, não é mesmo? Afinal, só Jesus cumpriu a lei conforme é agradável ao Pai. E a partir do momento que ele cumpre a lei, ele morre na cruz do Calvário, ele paga o preço por nós, o preço já foi pago, a lei já foi cumprida. E a partir daquele momento nasce uma nova aliança. E essa nova aliança não é a respeito da carne, é a respeito do Espírito. E é pelo Espírito e é pela graça que nós buscamos viver quando nós nos tornamos cristãos pela fé em Jesus. Eu gostaria de enfatizar esse tema, irmãos, porque é bem verdade que muitas igrejas confundem a graça. Muitas pessoas entendem, têm uma concepção errada a respeito da graça. É como se dissessem, olha, eu vou observar a lei, eu vou viver conforme a lei, e erram diante da lei e pedem perdão pela fé. Poxa, se você está vivendo pela lei, você deve fazer sacrifícios a Deus. Porque é isso que a lei diz para você fazer, uma oferta voluntária pelo pecado.
Mas não faça isso, sabe por quê? Porque Deus não vai receber. Porque nós não estamos mais sob a lei. Jesus já morreu por causa da lei, já cumpriu a lei, já sofreu a maldição da lei sobre si, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o nível de amor de Deus em Jesus, né? Onde ele escreveu a lei, o homem se mostrou totalmente incapaz de cumpri-la, e a partir desse fato ele nos agracia, nos entrega aquilo que nós não merecemos, imputando sobre Jesus algo que ele não merecia. É um amor constrangedor, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E diante de tudo isso, Paulo não só ele combate a justificação pela lei, que é algo totalmente contrário à justificação pela fé, não é? Inclusive, gostaria de citar Gálatas 3:11, que diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Inclusive, versículo 24 fala de uma maneira muito direta a respeito disso. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei nos serviu para mostrar que nós não somos capazes de justificar-se por si mesmos e nós somos totalmente dependentes de Jesus. É como se a lei apontasse para ele. A lei aponta para Jesus. E olhando para Jesus e tendo a fé colocada nele, quando nós colocamos a fé nele, Deus imputa sobre nós a justiça dele. E ele imputa sobre nós, como diz em Romanos 4:3. Ele imputa. Por quê? Porque não é nosso. Aquilo que nos é imputado não é produzido por nós. Mas Deus em Jesus imputa sobre nós a sua graça. E diante desse fato, nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos justos. Da mesma forma que um ímpio, ele não deixa de ser ímpio porque ele pratica um ato de justiça. Por quê? Porque ele continua sendo ímpio e um ato não muda o fato de que ele é ímpio. Da mesma forma que nós, que fomos justificados pelo sangue de Jesus, por um ato, por um erro, por um pecado, por um problema, por não cumprir uma lei, nós não nos tornaremos ímpios de novo, porque nós fomos justificados. E se somos justificados, o sangue de Jesus é capaz de nos manter justificados, ainda que nós erremos, ou mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes. Claro que não negando a fé e se arrependendo de seus pecados. E Paulo não só combate essa ideia judaizante de que deve-se cumprir a lei, porque quem acha que cumpre a lei deve também achar que cumpre-se, que justifica-se a si mesmo, como nós já comentamos, como ele também combate as tradições, os rituais que não provêm do Evangelho. Ele fala: por que vocês estão observando dias específicos, meses específicos? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Por que vocês estão seguindo para outra direção que não foi a direção que eu direcionei vocês? Olha só o que diz Gálatas 4:9. No entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Aí no versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo tenha trabalhado em vão para convosco. Olha só, Paulo demonstra a sua indignação. Ele diz: poxa, eu fui aí, preguei o evangelho, falei sobre fé e vocês estão fazendo coisas como se vocês estivessem não só sobre a lei, mas sobre rituais pagãos. Os gálatas estavam vivendo sobre uma salada de frutas. Eles seguiam a Jesus Cristo, mas também eles buscavam a justificação pela lei e também faziam rituais que não provinham nem de Deus, nem do Evangelho de Jesus Cristo, nem de nada que é agradável a Deus.
E tudo isso trouxe uma confusão para eles. E a carta de Paulo traz a sã doutrina de volta para cada um deles. E além de tudo isso, claro que Paulo ele aponta, ele defende a cruz de Cristo. Porque é através da cruz de Cristo que a maldição foi imputada em Jesus, como diz em Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo. E o instrumento da moenda de Deus em Jesus foi a cruz. E a cruz é um sinal de um amor, irmãos, de um amor que não tem tamanho. Quanto mais nós temos contato com a palavra de Deus, quanto mais nós temos relacionamento com Jesus, quanto mais nós conhecemos quão Deus é amoroso, a gente fica cada vez mais constrangido, porque é um amor que não tem limites, é um amor incondicional. E isso fica muito claro nessas passagens que nós lemos. Eu gostaria de avançar na mensagem e até citar, por exemplo, Romanos capítulo 4, que foi até citado aqui, onde fala a respeito de Abraão. Perceba que às vezes a gente acha que o Antigo Testamento não fala a respeito de graça. Mas sim, o Antigo Testamento fala a respeito de graça e a carta aos Romanos capítulo 4 é uma prova disso. Vamos lá. Olha só o título do que diz nessa Bíblia. Abraão foi justificado pela fé. A justificação pela fé é um ato que acontece por meio da graça. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, um Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Esse é um Deus que justifica o ímpio pela fé. Você é ímpio, você é pecador, você usa drogas, você é uma prostituta, você é um rapaz que é um prostituto também, é um garoto de programa, você é uma pessoa que rouba, você é uma pessoa que assalta, você é uma pessoa que, seja lá o que for, você simplesmente é uma pessoa sem Jesus. Saiba de uma coisa, ainda que você seja um pecador ou um ímpio, esse é um Deus que justifica o ímpio pela fé nele. Ou seja, não é a respeito da perfeição do homem, não é a respeito do quanto o homem consegue cumprir a lei, é a respeito da fé em Jesus, ponto. E essa fé em Jesus e esse fato de a graça representar esse favor imerecido, o que de fato ela é, nos é constrangedor a ponto de nos aliviar, porque não depende de nós, depende do que já foi feito em Jesus, e nós só precisamos crer nele, e isso nos será imputado como justiça, porque é um sinal de nenhum merecimento. É como se dissesse, quando você recebe Jesus como Salvador: Senhor, eu não consigo, e só em Jesus, só na cruz de Cristo eu consigo a salvação. E quando você afirma isso ou reafirma isso, você está colocando para fora uma realidade que trará para dentro a graça de Deus em você. E essa verdade que é proferida pela sua boca parte do coração, e quando parte do coração, ela de fato faz com que se cumpra Romanos 10:10, que diz: se confessar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, você não é capaz de fazer nada, não é capaz de cumprir a lei, não tem problema, não é a respeito do que você pode fazer, é a respeito da tua fé em Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de dar um pulinho de volta lá para Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Por quê? Apesar de Paulo estar falando a respeito da fé, e a respeito da graça, e a respeito da cruz de Cristo, um fato é que muitas pessoas poderiam mal interpretar isso e achar que, poxa, já que não é a respeito da lei, eu não vou respeitar a lei. Vou viver do meu jeito, vou pecar do meu jeito e depois simplesmente vou ter fé em Jesus e vou ser salvo. Só que olha só o que Paulo diz
em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Olha que revelação diante da falsa interpretação de algumas pessoas. Costumo comentar algo que eu já ouvi, que a graça, você caminhar na graça é como você caminhar com uma corda amarrada na cintura. E inclusive, Diana, daqui a pouquinho eu falo a respeito daquele senhor, tá? Como que aconteceu essa situação que eu coloquei nos stories. É incrível que ele diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Pensa só, você pode até andar com a sua cordinha na cintura pela fé, né? Vai caminhando pela graça, posso todas as coisas, só que aí Deus, ele permite que você caminhe, vai caminhando, mas irmãos, às vezes depende de Deus dar uma puxadinha nessa corda, porque às vezes nós precisamos colher aquilo que a gente planta. Só que Paulo, ele deixa muito bem específico do que ele está falando aqui. No versículo 8 ele diz: o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo, eu vou colher a vida eterna. Pela fé na minha própria carne, ou seja, na lei, naturalmente eu vou colher a corrupção e não serei justificado diante de Deus, pois só Jesus pode me justificar. E como Pedro afirmou, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E na sequência ele fala a respeito de hipocrisia nessa passagem. Ele fala, poxa, algumas pessoas entre vocês dizem para vocês se circuncidarem para vocês não sofrerem por causa da perseguição que os cristãos vivem. Então circuncidem, porque aí vocês não vão ser perseguidos pelos judeus. Né? Mas a verdade é que Paulo não só ele é um judeu, ele não só tem autoridade para falar sobre os judeus, porque sendo alguém nascido judeu, tendo sido circuncidado o 8º dia, tendo ele sido um observador da lei, tendo ele aprendido aos pés de um grande mestre judeu, Gamaliel, ele não se gloriava em nada disso. Muito pelo contrário, no versículo 14, ele deixa claro que ele se gloria na cruz de Cristo. Pensa só, as pessoas estavam fugindo da perseguição através da circuncisão. Paulo, ele levava no próprio corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Jesus Cristo, e se gloriava ainda na cruz de Cristo diante de tudo isso. Pensa só, enquanto as pessoas estavam fugindo das marcas do Evangelho, Paulo ia em direção a elas, como ele diz no versículo 17. No versículo 17 é interessante porque ele diz assim: finalmente ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, o que eu estou pregando para vocês, Gálatas, é que o que eu estou falando para vocês, eu trago as credenciais de que Jesus me escolheu para apresentar a verdade, para levar a luz a vocês, luz aos gentios. E quando fala a respeito de luz para os gentios, não fala a respeito apenas de pregar para eles e eles receberem como Salvador o Senhor Jesus Cristo, mas falando a respeito deles entenderem a sã doutrina e caminharem sobre ela. Ele diz, olha, essa é a sã doutrina. Esse é o verdadeiro evangelho. E é isso que vocês têm que seguir. Pronto. E acabou. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Ele caminhou conforme Jesus Cristo, levando a revelação daquilo que Jesus foi escolhido, aliás, do que ele foi escolhido para fazer, conforme a graça que o alcançou através de Jesus. Diante de tudo isso, no versículo 14, repetindo esse versículo maravilhoso, ele diz: longe, porém, esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É impressionante
o peso que a cruz tem, é o peso que a mensagem da cruz tem para nós. A cruz é um símbolo de que o homem não poderia se justificar, e não só isso, mostra o quão pesado a justificação ou a condenação ou a ira de Deus que o homem deveria receber pelos seus próprios erros, e como Deus foi gracioso em não imputar isso em nós, mas imputar em Jesus. E a gente olha para a cruz e a gente percebe que, poxa, eu posso até passar por dores na minha vida, mas eu nunca vou superar Jesus Cristo nesse quesito. Ele passou por uma dor muito maior do que qualquer um de nós pode suportar. Às vezes você passa por injustiças e tem dificuldade de perdoar as pessoas, não é verdade? Mas eu posso te dizer que Jesus, ele mesmo diante daquela cruz, mesmo pendurado naquela cruz, ele perdoou os seus ofensores, as pessoas que pregaram os pregos em suas mãos. Mesmo, talvez você considere que, poxa, eu estou enfermo, eu oro e nada acontece, poxa, talvez você se sinta mal por isso. Mas saiba que Jesus tomou sobre si as suas dores e enfermidades naquela cruz. Foi naquela cruz que os seus pecados moeram Jesus Cristo. Foi naquela cruz que tudo aquilo que você possa passar nessa vida, vai ser lá na cruz que você vai encontrar a resposta de Deus. A resposta de Deus para muitas das nossas perguntas é a cruz de Cristo. Poxa, por que isso acontece? Por causa do que o foco, o centro ainda é a cruz de Cristo. O fato de aquela cruz carregar uma mensagem, e mais do que pessoas fazem, levar as suas cruzes penduradas no retrovisor do carro ou penduradas no pescoço. Não é a respeito disso, irmãos. A fé em Cristo não é a respeito de carregar uma cruz, mas levar a mensagem da cruz nos nossos corações. Porque aquele foi um símbolo de tortura do Filho de Deus, e ninguém sai carregando por aí o símbolo de tortura pelo qual matou alguém querido. Mas carrega-se a mensagem daquilo que aconteceu no coração. E essa cruz, ela justificou os seus pecados. Você foi justificado através dessa cruz, a cruz de Cristo. Cruz essa que foi o lugar de repouso da cabeça do Filho do Homem. Sabe por quê? Porque Jesus disse o seguinte: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas em João capítulo 19, versículo 30, diz que Jesus deu o seu brado e disse: está consumado. E tendo dito isso, tendo entregado o seu espírito a Deus, ao Pai, ele reclinou a cabeça, ou inclinou a cabeça. Em outras palavras, ele não descansou enquanto ele não tivesse cumprido o seu propósito em sua primeira vinda. E essa reclinada na cabeça foi por pouco tempo, porque apesar dele ter morrido naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou para trazer esperança para mim e para você. Esses erros e falhas que você possa ter cometido, eles não podem te separar de Jesus Cristo, se pela fé nele você for justificado. O justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado, ele não só será justificado, como caminhará pela fé. Então, ele se mostrará justo pela fé em sua caminhada. Que você permaneça justo. Talvez você seja uma pessoa que está distante de Deus, uma pessoa que pelos seus erros você tenha se afastado do Criador. Assim como Adão e Eva, quando pecaram e Deus tentou se aproximar, eles correram e foram para trás de alguma árvore, como diz em Gênesis 3:8. Mas a verdade é que a gente entendendo a graça como ela é, a gente não deve correr de Deus quando a gente peca. A gente não deve deixar de ir para a igreja quando a gente peca. A gente não deve deixar de orar quando a gente erra para com Deus. A gente deve correr em direção a Ele, pois só Ele tem o perdão para os nossos erros.
Só Ele pode nos justificar, só Ele pode nos salvar. Pode ser que você esteja com a consciência pesada, vivendo debaixo de condenação, pensando, poxa, por que eu fiz isso? Deus é tão maravilhoso comigo, eu não sou merecedor desse amor. Posso te falar uma coisa? Você nunca vai ser merecedor desse amor. Ainda que você passe toda a sua vida vivendo pela fé, esse amor nunca será de teu merecimento. Porque e às vezes coisas acontecem em nossas vidas para nos mostrar que não é a respeito do que a gente pode fazer, porque a gente é falho mesmo. A gente é pecador mesmo. Se a gente achar o contrário, Deus é tão amoroso que às vezes Ele permite que nós cometamos erros. Só para nós percebermos que ainda permanecemos totalmente dependentes dEle. Eu gosto muito do texto que diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, o seguinte: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, irmãos! A gente saber que independente do que a gente possa fazer, independente dos nossos pecados, dos nossos erros, Deus ainda permanece a nos amar, porque nada pode nos separar do amor de Deus. E pensa só, irmãos, quantas pessoas estão longe de Cristo por não conhecerem essa verdade? Quantas pessoas estão longe de Jesus, afastadas do caminho do Senhor, pensando, nossa, eu errei para com Deus, eu não posso mais estar na presença dEle. Irmãos, não é a respeito do quanto você consegue ser justo, mas a respeito do quanto você tem sede de se parecer com Jesus. É a respeito de fé. Eu posso dizer uma coisa? Pedro foi um dos apóstolos mais impressionantes, não é verdade? É um dos mais ousados, conforme a Bíblia diz. E Pedro negou Jesus quando Jesus mais precisava. Olha o nível do erro de Pedro ao negar Jesus. Mas Pedro, logo em seguida de seu erro, ele se arrependeu e pelo seu arrependimento, Deus restaurou o seu relacionamento com Pedro. E depois Pedro recebe Jesus ressurreto e tem contato com Jesus ressuscitado. Aquela aliança que parecia ter sido quebrada por aquele pecado foi restaurada através do arrependimento. Então se arrependa dos seus erros, das suas falhas, seja lá quem você for, seja lá o erro que você cometeu. Os seus pecados não são capazes de anular a graça se você estiver vivendo pela fé em Jesus Cristo. Porque uma frase que o Senhor me deu enquanto eu lia a respeito dessa palavra é o seguinte: na lei nasceram os motivos da minha morte, mas a cruz de Cristo foi o lugar onde os motivos da minha morte encontraram descanso. Gostaria de repetir: na lei nasceram os motivos da minha morte, mas a cruz de Cristo foi o lugar onde os motivos da minha morte encontraram descanso. Os motivos da minha e da sua morte encontraram descanso sobre a carne de Jesus Cristo.
E agora não é a respeito do quanto você é perfeito, mas a respeito do quanto Jesus é perfeito e o quanto nós cremos nele. Tenha fé nele e deposite as suas fraquezas diante dele. E ele é poderoso para justificar, seja lá quem você for, tá bom? Volte, irmãos. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a tua igreja. Volte para a igreja que você congregava. Não aceite uma vida uma vida abaixo do que Jesus tem para você. Deus é um Deus todo-poderoso. E talvez você esteja vivendo uma vida abaixo da média, porque você não quer estar naquele que tem os propósitos para a sua vida. Poxa, eu tenho certeza que você às vezes só não volta para os caminhos do Senhor porque você está com a consciência pesada, mas o Senhor, como diz em Hebreus, é poderoso para nos lavar a consciência com água limpa. Se dê essa oportunidade. Volte para os caminhos do Senhor ou entregue os teus caminhos para o Senhor, mas não aceite uma vida abaixo daquilo que Ele tem para você, porque Romanos diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Foi o que Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Mas tem muitas pessoas que estão conformadas com esse mundo. Mas eu vou citar o apelo de Paulo naquele versículo. Não se conformem com esse mundo, não façam isso, mas transformem-se pela renovação dos vossos entendimentos, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu creio que a vontade perfeita de Deus é que você esteja diante dele, tendo sobre si não as próprias justiças, mas a justiça daquele que foi moído na cruz do Calvário. Amém? Guarde essas palavras com carinho, irmãos, e tentem entender. Quanto mais vocês entenderem a respeito da graça, melhor. Leiam Gálatas. O livro de Gálatas tem 6 capítulos só, é bem curtinho. Leiam, se apliquem nessa leitura, e não só na leitura da carta aos Gálatas, mas toda a palavra de Deus, ela é totalmente apta a nos exortar, nos ensinar, nos corrigir e nos colocar na direção que Deus se agrada. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. A Diana perguntou do Senhor, que eu postei uma foto com ele nos stories. Eu fui no Lago dos Patos, um lugar que fica aqui perto de casa, na cidade de Guarulhos, São Paulo. E lá passou um rapaz pegando latinhas na lixeira do food truck que a gente estava sentado na frente. E ele passou direto e Midian, eu vou salvar essa live no meu celular e vou postar ela no YouTube, tá? Aí eu vou compartilhar ela no YouTube, eu divulgo ela nos stories, coloco o linkzinho na bio, tá bom? Voltando. E aí, esse rapaz passou por nós, ele pegou algumas latinhas na lixeira e passou direto. Quando ele passou direto, eu senti muita vontade de falar com ele e eu corri, eu virei pra minha mãe, pra minha irmã, falei, eu já volto. E saí correndo, e quando é assim, elas já até sabem, né, o que eu vou fazer. E aí, eu fui falar com aquele homem e falei, opa, tudo bem? Boa noite. Eu não sei se você se importa, mas eu posso te pagar um lanche? E ele, super humilde, com a camisa suja, com a bermuda suja, com uma mochila nas costas e com 3 sacolas de latinha. E ele falou, não, eu não quero incomodar. Eu vou estar incomodando? Eu falei, não, você não vai estar incomodando, vem comigo. Não, eu vou ficar aqui. Eu não posso, eu tô sujo, não posso ir lá. Eu falei, não tô nem aí se você tá sujo, eu quero ir com você lá. Aí, nesse caminho, nós estávamos indo até o food truck, ele tinha passado direto, eu tinha corrido atrás dele, depois a gente voltou. Ele falou, não, mas as pessoas estão limpas lá, eu tô sujo. Eu falei, problema das pessoas. Né? A gente já tava chegando, tinha algumas pessoas olhando pra nossa cara, assim. Eu falei, problema das pessoas, eu quero que você venha comigo, você vai ser chamado pelo seu nome quando o seu lanche ficar pronto. Aí ele sentou, peguei o cardápio com ele, falei, o que você quer? E aí ele falou, eu falei, você quer hot dog ou quer hambúrguer, né? Porque só tinha essas 2 opções lá, dentre elas uma lista. Aí ele falou, hambúrguer, né? Hambúrguer é gostoso.
E aí ele escolheu um deles, eu fui lá, comprei, dei o nome dele. O nome dele é Eli. E esse nome, e a partir dali a gente foi conversando, né? Nisso tinha um outro rapaz do outro lado que começou a conversar com ele também. Ele tinha 3 sacolas de latinha, a gente perguntou quanto aquilo daria de dinheiro, ele falou que dava cerca de R$ 3, né? Ele falou que em cerca de 1h30 ele recolhe esse 1 quilo de latinhas, que dá R$ 3, e com esse dinheiro ele compra pão. Ele compra pão e esse pão ele divide com os irmãos, as pessoas que dormem no mesmo lugar que ele, lá nesse lugar que a gente estava. Né? E a gente foi conversando e ele, uma pessoa extremamente humilde, inclusive por várias vezes citou passagens bíblicas, citou o Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, fazia até a referência, né? E ele disse que, e olha só, irmãos, ele disse uma coisa, que ele sempre, todo domingo, ele vai para uma igreja católica, né? Porque ele não se sente bem quando ele vai para a igreja evangélica, porque lá as pessoas olham para ele diferente. Ele gosta de ir para a igreja evangélica, muito bom, mas ele sente que as pessoas tratam ele diferente lá. E na igreja católica ele fica lá no fundo com os amigos dele e todo mundo trata eles normalmente. Glória a Deus pela igreja católica, né? É uma vergonha para a igreja evangélica, porque a igreja ela deve estar de portas abertas, né? Independente da pessoa que seja. E eu fiquei muito feliz ali de poder levar ele ali, colocar a mão no ombro dele ali junto com ele. Irmãos, eu não estou citando isso para me gloriar, irmãos, de forma alguma. Eu estou citando isso porque eu sei que talvez isso possa inspirar vocês a de coração fazer algo por alguém. Sabe, eu abri mão de estar ali com as pessoas que eu estava conversando, para ficar conversando com ele ali, gastar um tempo com ele, sabe? Falar com aquela pessoa, uma pessoa, ele disse que é formado em enfermagem, trabalhava tanto pela prefeitura quanto pelo estado, concursado. E aí por alguns problemas acabou acontecendo o que aconteceu e há 3 anos ele está na rua. E aí a gente conversou junto ali e tudo mais, aí ele terminou de comer, um rapaz chegou pra ele, deu R$ 20 pra ele, uma pessoa que tava comigo também deu R$ 10 pra ele. Sabe aquela pessoa que ele não conseguia nem aceitar de tanta humildade? E uma humildade sincera, não é uma humildade fingida. E depois de tudo isso, ele terminou de comer. Ele falou: Nossa, com esses R$ 10 aqui, eu vou comprar uma camisa no brechó que custa R$ 2. Eu vou comprar uma bermuda que deve custar uns R$ 2 também. Eu acho que eu vou comprar um tênis que deve custar, sei lá, uns R$ 5, ele falou, num lugar cooperativo lá. E eu vou esse aqui, aí começando a separar o dinheiro, essa parte aqui é pro almoço de amanhã. E sabe, uma humildade, irmãos, uma humildade de cortar o coração. E ali ele terminou de comer e eu fui andando com ele pro lugar que ele dorme lá. E quando eu fui com ele, eu comecei a conversar com ele a respeito da palavra, a respeito do amor de Jesus por ele, de uma forma muito profunda em que ele começou, os olhos dele encheram de água e fui falando ali a respeito da graça, a respeito dessa mensagem voltada à cruz de Cristo. E ele, muito tocado por tudo aquilo, e eu fiquei muito agradecido, agradeci muito a ele, porque por mais que eu tenha feito algo pequeno para ele, ele fez algo muito grande por mim, me fez aprender a respeito de humildade. E incrivelmente, depois ali a gente orou junto, ele entregou a vida para Jesus ali, ele se arrependeu de tudo e ele disse que ele é a única pessoa ali que conhece da palavra perto das pessoas que dormem com ele. São 9 pessoas e as 9 pessoas bebem. E ele, uma das pessoas ali que apazigua as coisas, sabe? Quando tem alguma confusão, é ele que acalma as coisas. Quando tem algum morador de rua ali devendo dinheiro, ele dá um jeito de pagar. Ele é uma pessoa colocada por Deus ali para que as coisas não estejam piores do que já estão. Eu fiquei muito feliz por conhecer ele. Eu tinha ido embora, já tinha saído de perto dele, depois já tinha dado um abraço nele. Ele ficou muito emocionado.
Ficou muito feliz e depois eu voltei para ele, fiz questão de tirar uma foto. Inclusive tem até uma outra foto que eu não coloquei nos stories, mas tem uma foto que ele tá assim. E ele na hora ele tá falando: pessoal, desculpa porque eu sou feio, viu? É muito humilde mesmo. E eu falei: cara, dá um sorriso aí. Ninguém quer saber se é feio, não, cara. Você não é feio, não, fica na paz. Dá um sorriso aí. Ele: não, mas meu dente tá quebrado. Eu falei: Deus vai dar um jeito. E aí, depois da oração, eu falei: ó, eu vou te ver mais vezes. Só que depois eu já corrigi o que eu disse, né? Eu falei: olha, eu espero que eu não te veja mais aqui. Eu passo aqui algumas vezes, eu espero não te encontrar mais aqui, na certeza de que Deus tirou você daqui. Eu vou estar orando por você e fui embora. E é muito bom, irmãos, muito bom, porque às vezes a gente acha que a gente vai edificar a vida de alguém e acaba que a gente é edificado, né? Eu fico muito feliz por isso. Graças a Deus, aquela vida se entregou para Jesus e eu espero. Foi exatamente por isso que eu orei, Michele, orei junto com ele, né? E eu espero que não só ele permaneça nesse caminho de fé, permaneça vivendo pela fé, conforme eu busquei orientar ele com base na palavra de Deus. Mas espero que cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, essa live, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, né, onde essa gravação vai estar, que vocês permaneçam nesse caminho de fé, olhando para a cruz de Cristo e carregando a cruz de vocês, tá? A foto, ela tá nos stories. E é bem verdade que muitas pessoas recuam na fé, muitas pessoas simplesmente não querem saber de Jesus, né? Vivem nos seus próprios prazeres. Isso é triste. Que vocês possam ser instrumentos de Deus para levar a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus. Porque a imagem e semelhança não tem a ver simplesmente com aparência, tem a ver com valores, os valores que você carrega com você. Que você carregue os valores agradáveis a Deus e busque obedecê-lo, porque assim você mostrará o seu verdadeiro amor por Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer manifestações do Senhor? Obedeça-o, ame-o em obediência. E naturalmente as coisas vão começar a fluir na sua vida. Que você seja a luz por onde você passe e que você tenha sempre o foco, lembrando-se da cruz de Cristo. Toda vez que você tiver dificuldades em perdoar alguém, olhe para a cruz de Cristo. Toda vez que você tiver dificuldade de amar alguém, olhe para a cruz de Cristo. Porque mesmo sabendo que pessoas não ligariam para Ele, mesmo sabendo que pessoas não o amariam, Ele os amou quando se pendurou na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Eu não sou pastor, o Aleph, e a Lohane perguntou à minha congregação. Hoje eu estou na igreja pentecostal missionária Poder em Cristo. Amém? Boa noite, vamos orar para finalizar. Creio que Deus falou ao coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus amado e querido, muito obrigado por essa oportunidade ao qual nós estivemos aqui fazendo menção da sua graça e da cruz do Calvário. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que aqui esteve, cada um que assistiu este vídeo, Pai, pois, ainda que tenha sido feito de forma muito humilde, é bem verdade que o Teu Espírito é poderoso para operar transformação através dessas palavras, pois não são palavras que partem de um coração humano, mas são palavras que partem das Escrituras, aos quais foram inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Teu Espírito Santo convença os corações de que não é a respeito do que eles podem fazer, mas a respeito do que o Senhor já fez. Porque a lei aponta para a incapacidade do homem e para a autossuficiência de Deus, enquanto a graça aponta justamente para o fato de que nós somos totalmente dependentes do Senhor e sem Ele nada de bom nós poderíamos fazer, muito menos sermos salvos. Pai, que o Senhor possa operar isso em nós, que o Senhor possa transformar-nos a cada dia a imagem do Teu Filho, que o Senhor possa nos ensinar como proceder para com a caminhada na fé,
que teremos que dar. Por isso eu creio, Pai amado, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Seja o teu Espírito Santo a direcionar-nos, guiar-nos, proteger-nos nessa semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Voltem para suas igrejas, voltem para Jesus. Os que estão em cima do muro, não aceitem isso. Se vocês têm algo no coração, e esse algo no coração é retornar para o Senhor, não perca tempo. Amém? O Aleph perguntou no finzinho da live como ter mais intimidade com Deus. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. O Aleph é um assunto que eu gosto bastante de falar, tá? Fica ligado aí na palavra que alimenta. Amém, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe cada um. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e por isso eu oro em nome de Jesus. Fiquem na paz.